Se alguém sair do seu lado e não tem a Bíblia, share com essa pessoa a sua Bíblia. Divide com a sua Bíblia com essa pessoa. E siga cantando. Siga cantando. Even so come. Lord Jesus, come. Even so come. Vem logo, Jesus. Vem logo, Jesus. Amém, meu Cristo. Amém, meu Rei maravilhoso. Capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Eu quero ler com você a partir do verso de número 25, é uma leitura bastante extensa, mas eu quero que você permaneça de pé. Eu lerei do verso 25 ao verso de número 37. Todos encontraram, amém? Amém. Assim diz a palavra de Deus. E eis que se levantou um certo doutor da lei, diga doutor da lei, Doutor da lei. tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Diga comigo: e quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de lá. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de lá. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros de Deus aos hospedeiros, e disse: cuida dele, e tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Diga comigo: vai e faze da mesma maneira. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Eu quero ministrar a você nesta manhã, e eu espero não me demorar muito na ministração, mas eu quero ministrar para você nesta manhã a respeito desse texto, em cima de uma pergunta: e quem é o meu próximo? Diga comigo: e quem é o meu próximo? Vira para o teu irmão e pergunta: quem é o meu próximo? Jesus sempre ensinava o Evangelho e a respeito do reino de Deus e como alcançar a vida eterna. E eu quero que você entenda que o assunto em questão aqui é a eternidade. O assunto em questão aqui não são coisas terrenas, mas o assunto em si fala de eternidade. Amém, Senhor. O que está em jogo aqui é aonde você irá passar a eternidade. Esse é o assunto. O assunto aqui não é o quanto que Deus vai te abençoar,
O assunto aqui não é o quanto você vai prosperar. O assunto aqui não é o quanto você vai se dar bem na vida. O assunto aqui é eterno. É um assunto eterno que nós estamos tratando. É a eternidade. Quando nós falamos a respeito da eternidade, nós estamos falando de coisa muito séria. Porque quando o homem segue a eternidade, ele já não pode fazer mais nada. Enquanto você não passa os portais da eternidade, ainda dá tempo de corrigir algumas coisas. Depois que você passar os portais da eternidade, você selou as suas escolhas, não tem mais como escolher. Enquanto eu estou em vida, é possível eu fazer escolhas. Então cada escolha que você for fazer, pense que cada uma delas tem um peso eterno. Cada escolha que você for fazer na sua vida tem um peso de eternidade. Cada palavra que você falar, cada atitude que você tomar, pelo caminho em que você andar, a forma em que você se comportar tem um peso de eternidade. Não viva como se não houvesse uma eternidade. Não fale como se não houvesse uma eternidade. Não haja e não reaja como se não houvesse uma eternidade. O objeto em questão aqui é a eternidade, aonde eu irei herdar ou passar a vida eterna. Você vem à igreja e não pode ser por motivações equivocadas. Porque você pode estar aqui nesta manhã com uma motivação errada. Você pode estar aqui nesta manhã porque você quis rever irmãos e amigos. Você pode estar aqui nesta manhã porque você está precisando de uma graça, de uma bênção, de um milagre. Você pode estar aqui nesta manhã por tantos motivos. Mas o motivo maior que move a vida de um crente tem que ser a eternidade. Eu sou apaixonado pela eternidade. Tudo que eu faço eu penso na eternidade. Todas as minhas decisões elas estão diretamente vinculadas à eternidade. E eu faço o possível para manter vivo dentro da minha mente a eternidade. No meu coração manter vivo a eternidade. Em tudo que eu faço, eu procuro sempre ter um elo com a eternidade. Se você fizer assim, você não vai perder. Amém. Agora, se você andar ignorando que esta vida é um sopro e que a qualquer momento você passará os portais da eternidade. Ah, mas eu sou muito jovem. Mas você pode morrer amanhã. Eu me criei num lar cristão. E eu me lembro, quando eu era adolescente, nós ministrávamos no ministério de louvor de uma das congregações. E havia um ministério de louvor da sede. E havia um menino, eu não vou falar o nome dele, por respeito e por ética. Havia um menino que era o baterista da igreja. E ele comprou uma moto. E ele se desviou quando ele comprou aquela moto, porque o mundo oferecia muitas oportunidades, as meninas queriam andar com ele, e ele acabou se desviando. E esse menino, um dia, à tarde, teve um encontro na igreja. E era costume do pastor Aloísio, que já foi para a glória também, cabelinho branco na época, fazer encontros das congregações com a sede. Era um domingo à tarde, foi feito um encontro, e o baterista não veio, porque ele havia escolhido ir para festas mundanas que estavam acontecendo, um encontro de mortos. E naquela tarde, ele bateu de frente com um carro e morreu. E todas as vezes que o pastor falava com ele,
Ele dizia: pastor, eu ainda sou jovem, eu tenho uma vida inteira pela frente para viver. Deixa eu curtir um pouco, pastor. Eu lembro como se fosse hoje, porque a gente era tudo jovem, tudo da mesma idade. E a gente ficava olhando para ele assim: esse cara enlouqueceu. O que aconteceu com você? Parecia que havia entrado um espírito na vida dele, que a pessoa mudou da noite para o dia, da água para o vinho, esqueceu da eternidade e queria viver só aqui. E naquela tarde, eu me lembro que nós estávamos tão felizes, adorando a Deus, as congregações reunidas, era um domingo à tarde, ensolarado, e de repente chegou a notícia, o pastor parou o culto e disse: irmão, aconteceu uma tragédia, irmãos, vamos ter que parar o culto. O baterista acabou de morrer num acidente de moto. Aquilo foi um choque para nós. E o pastor falou: isso é para quem pensa que a eternidade só chega quando ele ficar velho. Verdade, meu Cristo. Isso é para que você entenda que todas as tuas escolhas e as tuas decisões têm peso de eternidade. Verdade, meu Santo Espírito, sim, Senhor. Nada do que você faz é sem peso de eternidade. Verdade, meu Deus. Parece às vezes que você está sozinho e que Deus não está vendo, mas você está rodeado, diz a Bíblia, de uma grande nuvem de testemunhas, de olhos espirituais, de seres espirituais que te veem o tempo todo. Com certeza, meu Senhor. Anjos e demônios que nos observam dia após dia. Com certeza, meu Deus. O que você faz lá na sua casa quando ninguém vê? O que você fala lá no seu trabalho quando não tem pastor lá perto, nem crente lá perto? Quando as suas atitudes é do tipo que ninguém está vendo, Deus está vendo, e existe uma nuvem de testemunho que também está vendo. Verdade, meu Deus. Você está aqui na terra, querido, para passar por uma provação. Com certeza, meu Cristo. E por esta provação, você vai ser aprovado ou reprovado. Não troque a sua eternidade por um momento de prazer. Verdade. Não troque a sua eternidade por um momento fútil aqui na terra. Não troque a sua eternidade pelas tuas prioridades. Verdade, meu Cristo. O que tem a ver com o texto? Tudo. Porque o objeto em questão é a eternidade. A pergunta do doutor é: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa foi a pergunta. Verdade, Senhor. Jesus lhe responde de uma forma categórica e diz para ele: o que está na lei? E ele responde para Jesus. Ele conhecia, ele tinha conhecido. Então Jesus começa a contar a história de um homem que foi roubado, espancado e deixado meio morto. Me chamou muita atenção essa expressão de Jesus: deixado meio morto. Diga comigo: meio morto. Sabe o que é uma pessoa meio morta? É uma pessoa que está meio viva. Você entende isso, amém? Amém, Senhor. É uma pessoa que está meio viva. Quando nós olhamos para esse moço que foi roubado, espancado, nós olhamos para ele e dizemos assim: tadinho dele, que dó, que pena, que vítima. A Bíblia diz, amado, que Jesus, que Deus, Ele não tem o culpado por inocente, mas Ele perdoa o culpado. Você entende isso, amém? Amém. Então, às vezes, as pessoas olham para esta parábola de Jesus e eles olham e pensam que Jesus está inocentando esse homem. Esse homem chegou nesse ponto porque ele se colocou nessa situação. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que ao longo da caminhada foram roubados e espancados. E você pode espiritualizar o que eu estou te dizendo. Talvez ministerialmente você foi roubado. Talvez você foi injustiçado. Talvez
você emocionalmente foi espancado. Talvez, querido, você foi judiado na sua condição emocional. Mas esse homem se colocou nessa condição. Jesus diz assim: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Por que Jesus citou essas duas cidades? O que Jerusalém representava e representa? O centro da adoração a Deus. Jerusalém é o lugar da adoração a Deus. Quando Davi estava trazendo a arca, em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 3, ele diz assim: me tragam os levitas, porque só eles podem levar a arca de Deus em seus ombros. Vamos levá-la para Jerusalém, para fazer entrar a arca do Senhor ao seu lugar. Então Jerusalém é o lugar onde a glória de Deus repousa. Há uma Jerusalém espiritual, há uma Jerusalém celestial, o lugar onde a glória de Deus repousa. Qual foi a atitude desse homem anônimo? Ele saiu do lugar onde a glória de Deus repousa para descer a Jericó. Verdade, Senhor. O que era Jericó? Jericó era lugar de maldição. Quando Josué, pelo Espírito de Deus, destrói Jericó, no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, Josué 6, verso 26, a Bíblia diz, amado, que o Espírito de Deus toma Josué. E Josué diz assim: maldito seja o homem que tornar a edificar esta cidade. Diga comigo: maldito seja o homem que tornar a edificar Jericó. Você está entendendo? Amém. Você está entendendo a dinâmica daquilo que Jesus está falando? Amém. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele saiu do lugar onde a glória de Deus repousa para descer para um lugar amaldiçoado. Verdade, Senhor. Diz a palavra de Deus que um homem chamado Iel, capítulo 16, verso 34 de 1 Reis, Iel reedificou Jericó. Quando Josué, pelo Espírito de Deus, declara: maldito é o homem, seja o homem que tornar a reedificar Jericó. Ele lança uma sentença e ele diz assim: com a perda do seu primogênito lançará alicerces, e com a morte do seu mais novo colocará portas em Jericó. E eu sabia desta profecia de maldição, mas ele queria a qualquer preço o reconhecimento. Ele estava obstinado a ser reconhecido a qualquer preço. Ele colocou o alicerce, diz a Bíblia, em 1 Reis capítulo 16, que quando ele colocou os fundamentos em Jericó, o seu filho mais velho morreu. Ele sabia do restante da profecia, mas ele não parou de reedificar Jericó. Ele estava obstinado a ser conhecido como o cara que desafiou a profecia. E quando ele terminou de colocar a porta, o mais novo morreu. E é tudo que nós sabemos sobre El, porque Deus não está comprometido com a história do desobediente. Você entende isso, amém? Amém. Então existem pessoas que se colocam nessa condição, porque eles saem de Jerusalém, eles descem para Jericó, eles afrontam a profecia a qualquer preço, como se não houvessem consequências. Verdade, meu grande. A questão é que tem consequências. Quando você sai do lugar que Deus
estabeleceu para que o adorador esteja. E você escolhe trilhar caminhos perigosos. A estrada entre Jerusalém e Jericó era conhecida como uma estrada perigosa e traiçoeira. Por isso que Jesus usa o exemplo. Essa estrada, querida, era uma estrada onde normalmente os ladrões se escondiam e armavam uma emboscada. Era uma estrada amaldiçoada. Diga comigo, estrada amaldiçoada. Quantas pessoas têm pego essa estrada? Quantas pessoas têm saído da presença de Deus e têm descido a Jericó, ignorando os perigos desta jornada ou dessa estrada traiçoeira? E eles se colocam numa situação muito delicada. Mas a notícia boa é que Deus perdoa a iniquidade e a transgressão. A notícia boa é que Deus pode fazer restauração na vida de uma pessoa que tomou a decisão errada, que está sofrendo consequências porque tomou decisões erradas. Mas isso não é uma coisa fácil, porque a restauração, ela é algo muito delicado de ser feito. Se colocar numa situação não é fácil sair dela. E nem sempre você vai poder contar com pessoas para sair de situações e circunstâncias que você se submete, que você se coloca. Porque às vezes nós esperamos que homens nos resgate dessa situação e dessas circunstâncias, e nós podemos ter grandes decepções, como na história que Jesus contou. Porque às vezes nós nos lançamos num lugar onde nós saímos do centro da vontade perfeita de Deus. Aonde é o centro da vontade perfeita de Deus? O lugar da adoração, o lugar onde a glória de Deus resplandece, o lugar onde a arca de Deus repousa, o lugar onde nós adoramos em espírito e em verdade. Mas eu tenho livre-arbítrio. Eu posso a qualquer momento descer a Jericó, ao lugar amaldiçoado. Eu posso escolher a qualquer momento descer essa estrada traiçoeira e ir para a maldita Jericó. Eu posso fazer escolhas erradas. Mas lembre-se, todas as suas escolhas têm um peso de eternidade. Não se esqueça que nós estamos falando aqui de eternidade. Diga para o teu irmão, eternidade. Diga para a pessoa que está do outro lado, eternidade. É disso que nós estamos falando nesta manhã. E diz a palavra de Deus que a condição que esse homem ficou saqueado, roubado, espancado, então esse homem fica meio morto ou meio vivo, conforme você quiser. O que tem de gente que se coloca em situações como essas e eles passam uma vida meio morta. E há um desafio para que você saia dessa condição, porque agora você precisa ser resgatado desse lugar. E você precisa se permitir ser resgatado desse lugar. Somado a isso, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você se encontra nessa condição, somado a isso, você ainda vai se decepcionar com quem você acharia que não se decepcionaria. Não é profecia maligna, eu estou falando do texto. Talvez você está à beira do caminho, meio morto. Presta atenção, não culpa ninguém, foi você que se colocou nessa situação. Você entende isso, amém? Foi você quem escolheu descer de Jerusalém para Jericó e percorrer uma estrada perigosa. Mas e agora? O Senhor não vai te abandonar nessa estrada para morrer. Ele vai enviar o resgate. Mas escuta, você vai se decepcionar.
em meio a esse dramático resgate, você vai se decepcionar. Porque de quem você esperava, não vai viver. Quem você apostaria todas as suas chances de que seria essa pessoa o teu resgatador, não vai ser. Por isso não ponha a tua confiança em homens. Por isso não ponha a tua confiança em pessoas. Às vezes, amados, situações se arrastam por anos, porque as pessoas, elas se colocam numa condição e elas ficam confiando que pessoas irão tirar elas daquela condição. E aí há uma soma catastrófica em suas vidas, que além do roubo que elas foram roubadas, elas foram furtadas. Até o que elas tinham foi tirado. O que elas conquistaram em Jerusalém, na vontade perfeita, quando ela foi para a vontade permissiva, foi roubada. A cura que ela conquistou na vontade perfeita, agora nessa descida dessa estrada traiçoeira para o lugar de maldição, a cura foi tirada. E essa pessoa agora está ferida, espancada, abusada. O que tem de pessoas abusadas? O que tem de pessoas emocionalmente abusadas? O que tem de pessoas emocionalmente espancadas? E aí elas focam, e elas colocam o seu foco no homem. E aí elas somam ao roubo, ao espancamento e ao abuso, a decepção. Porque elas esperavam ser resgatadas. A pessoa que aparece aqui, em primeiro plano, que seria talvez o resgatador maior, o maior resgatador que todos colocariam a sua esperança, o sacerdote. E ocasionalmente, disse Jesus, como que está esse homem? Diga, meio morto. Diga para o irmão que está do seu lado, ele está meio morto. Irmão, trabalhar com meio morto é meio complicado. Você entendeu o que eu te falei? Trabalhar com meio morto é meio complicado. Porque o meio morto, ele meio que reage. O meio morto, ele meio que entende. O meio morto, ele meio que crê. Meio que sonha. Ele meio. Verso 31 diz assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de lá. Que decepção. Seria o resgatador maior, o sacerdote. O sacerdote passou de lá. Que ele tinha prioridades. O sacerdote também tinha prioridades. Ele não estava priorizando o rei. Irmão, presta atenção. Porque alguém que tem um título pode estar também em motivação errada. Então não põe a tua confiança em homens. Põe a tua confiança em Deus. Com certeza, meu Cristo maravilhoso. Diz a palavra de Deus que esse homem, o sacerdote, passou de lado e estava no mesmo caminho. Me chama a atenção que o sacerdote estava no mesmo caminho. Eu digo mesmo caminho. Qual era o caminho? Descendo de Jerusalém para Jericó. Talvez o sacerdote esteja na mesma condição, fazendo o mesmo caminho, a mesma travessia, saindo do lugar onde repousa a glória, indo para o lugar da maldição. Você entende isso? Amém? Isso é profundo demais e eu quero que você entenda isso nesta manhã, porque o Espírito de Deus está falando com você nesta manhã. O Espírito de Deus está te ensinando a tratar a vida eterna com a seriedade que ela requer.
Diga para o teu irmão, o assunto aqui é a eternidade. Aleluia. Assunto aqui é a eternidade, não é outro. Amém. O assunto aqui não é passar a mão na cabeça. O assunto aqui não é exaltar alguém. O assunto aqui é a eternidade, é coisa séria. Aleluia, Senhor. E o sacerdote estava indo para o mesmo caminho. Sabe por que esse sacerdote não parou? Ele tinha uma prioridade. Ele não podia se arriscar em perder a sua pureza cerimonial. Que? Vou te contar. Pureza cerimonial. Olha, não era pureza sacerdotal, não era pureza de santificação. Pureza cerimonial. O que você está falando, pastor? Estou falando de coisas proféticas. Coisas proféticas. No livro de Levítico, no capítulo 21, o Senhor diz assim: o sacerdote não pode tocar no morto. O sacerdote não pode tocar num cadáver. Porque se ele tocar no cadáver, ele não pode ministrar nas próximas 24 horas. Então, a questão do sacerdote aqui é: eu não posso me arriscar, vai que ele está morto. Qual era a condição desse homem? Meio morto. Ele parecia estar morto. Então, o sacerdote que tinha um bonito sermão não podia desperdiçar. Afinal de contas, ele havia se consagrado para aquela palavra. Afinal de contas, Deus havia falado com ele supostamente. Ele estava com uma ministração pronta. Ele não podia perder a oportunidade de falar. Então, para ele, a prioridade maior era de ser visto pelos homens, do que de fazer um ato oculto que ninguém via. Você entende isso, amém? A prioridade dele, amada, era estar diante da multidão. Ele não podia correr o risco daquele homem estar morto, e aí ele não poderia ministrar. Você entende isso, amém? O segundo homem era um levita. Talvez esse levita, que também estava aonde? Diga, no mesmo caminho. Levita também estava no mesmo caminho. Talvez esse levita havia cantado canções para Deus. Talvez esse levita havia ministrado e até provocado unção na vida das pessoas. Mas ele mesmo estava vazio. Ele mesmo não tinha nada. Ele mesmo, amado, cantava canções vazias. No livro do profeta Amós, capítulo 5, o Senhor diz assim: olha, eu vou quebrar a tua viola. Literalmente eu vou transformar a tua viola em capo, levita. Porque o que vocês cantam não é o que vocês vivem. Porque o que vocês profetizam não é o que de verdade vocês acreditam. Eu não vou querer mais o louvor de vocês, porque eles não é verdadeiro. Faltava amor nesse levita. Ele poderia dar as desculpas que ele quisesse, mas lhe faltava compreender o rei. Lhe faltava compreender a integração que existe entre nós. Diga para o irmão que está do seu lado: há uma integração entre nós. Diga para o teu irmão: nós estamos ligados. Em Deus nós estamos ligados. Porque quando passar esta vida para a morte, nós passamos os portais da eternidade. E a Bíblia diz: todo homem passará por este portal. Grandes e pequenos, passaremos pelo mesmo portal. E as decisões que eu tomei aqui é que vão decidir aonde que eu vou passar essa eternidade. Aleluia. Por isso, nesse dia,
É importante que você se revista do Espírito de Deus para viver a vontade perfeita. Aleluia, meu Senhor Pai. Aleluia. No verso 33 me chama a atenção. Verse 33 catches my attention. Diz assim: mas um samaritano que ia de viagem, diga, ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Presta atenção nisso aqui. Pay attention to this. O sacerdote e o levita The Levite and the priest, vinham they came pelo mesmo caminho. through the same. O samaritano The Samaritan ia came through the fazendo o caminho contrário. O samaritano estava saindo do lugar da maldição para o lugar onde a arca repousa. Essa era toda a diferença. A diferença que Jesus estava dizendo aqui não é se você é judeu, sacerdote, levita ou samaritano. for a Samaritan. A questão é em que direção você está indo. Na direção do que você está indo. Diga à pessoa que está do seu lado, na direção do que você está indo. É isso que vai fazer a diferença. Há uma motivação no coração In the hearts, que diferencia a sua atitude. their actions here. There was a motivation Eu vou repetir para você entender. to what I'm É a motivação que há no teu coração heart. que vai motivar a tua atitude. Motivation. Aleluia, Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado, é a motivação do teu coração que vai motivar a tua atitude. Você entende isso, amém? Qual é a motivação do teu coração? Motivation of your heart. É isso que vai motivar a tua atitude. That's going to Aleluia, Senhor. Sim, meu Deus Santo. Sim, meu Santo Espírito. Jesus usou justamente a figura do samaritano para confrontar. of the Sabe por quê? Porque os judeus não se dão com o samaritano. Lembra da mulher do poço lá em João 4? A mulher diz assim: por que você está falando comigo se os samaritanos não se dão com os judeus? with the Jewish people. The Jewish E people. afinal de contas, aonde que é o lugar para se adorar verdadeiramente? And remember the Samaritan woman that Porque vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Nós os samaritanos dizemos que é aqui. Aonde que é? Jesus diz: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. no matter what, Amém, meu Senhor. Sabe o que aconteceu? you know what happened. Lembra o Evangelho de João capítulo 4? Jesus ganhou a cidade inteira Jesus pelo testemunho da samaritana que se converteu. testimony of that Samaritan. Amém, meu Senhor. Os samaritanos, amados, eles são os descendentes de Esaú. Eu não tenho muito tempo para decorrer sobre isso, eu não vou entrar muito nesse assunto. And I don't have a lot. Mas eram descendentes de Esaú. But they were E eles concorriam religiosamente com competed through their religious o Israel, que era Jacó. which was Jacob. Você lembra de Jacó e Esaú? A briga pela primogenitura, aquela coisa toda que você conhece, eu não vou entrar nisso, porque é muito profundo se eu entrar, nós passamos a tarde toda. Havia uma concorrência There was entre eles, competition between mas os judeus se apropriaram they da adoração. Nós somos o dono da adoração, e isso não é verdade. said we are the place. We are Adoração, amada, é algo livre, ninguém é dono da adoração. Aleluia, meu O Senhor. máximo que você consegue ser com relação à adoração é um adorador. worshiper. Amém, Senhor. Não tem a ver com religião ou com o posto que você ocupa. Tem a ver com a atitude que você tem diante de Deus e dos homens. Aleluia, meu Cristo maravilhoso, Senhor. Não é se você é um pastor ou não pastor, bispo ou não bispo, arcebispo, papa, seja lá qual for a sua nomenclatura. Não é. What your title is. Tem a ver com quem você é em Deus. Amém, meu Deus. Sim, meu Deus. Se você é um adorador, You are a worshiper. a motivação do teu coração vai ser Deus. Amém, Senhor. Amém, meu lindo Senhor. Esse samaritano, a primeira coisa que acontece é que ele ia de viagem. First thing that he Chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Diga comigo, íntima compaixão. Sabe o que é íntima compaixão? O mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Paulo ora e diz: eu rogo para que haja em vós os mesmos sentimentos que há em Cristo Jesus. Aleluia, Senhor. Sim, meu Cristo maravilhoso. O mesmo sentimento.
compaixão adora com paixão, não adora mecanicamente. Quem tem íntima compaixão se lança no amor de Deus e flui nesse amor. Aleluia. Recebe esse amor e dá esse amor. Amém. Recebe esse amor e repassa este amor. A igreja é para ser assim, cheia de íntima compaixão. Amém. Ninguém está vendo, mas o samaritano para. O samaritano, amado, ele não tem um bom argumento. Ele não tem uma boa filosofia. Mas ele tem o que ninguém mais tem. Movido de íntima compaixão, ele tem azeite e vinho. Diga para o teu irmão, ele tem azeite e vinho. Verso 34. Ele tem azeite e vinho. Amado, só quem carrega consigo azeite e vinho é capaz de atar feridas. Diga para o teu irmão, só quem tem azeite e vinho é capaz de atar feridas. Só quem tem azeite e vinho é capaz de ser a cura na vida do outro. Só quem tem azeite e vinho é capaz de ser alguém que vai resgatar o outro da condição que ele está. Não é a posição. Por isso você se decepciona com pessoas, porque você olha para a posição dele. Mas é quem tem azeite e vinho, amado, que está capacitado para resgatar, para curar feridas, para atar feridas, para resgatar o homem na condição que ele estiver. Só quem tem azeite e vinho. O que é o azeite? Dentro da palavra de Deus, eu não posso entrar muito profundo por causa do nosso horário, mas dentro da palavra de Deus, o azeite fala de uma unção. O azeite fala, amado, de uma consagração. O azeite fala, amado, de uma vida abundante. Alguém que está vivendo na plenitude de Deus, cheio da plenitude de Deus, que não busca os seus próprios interesses, mas busca o interesse de Deus. O azeite é o símbolo do Espírito de Deus. O azeite é o símbolo de alguém que foi marcado pela glória de Deus. Todas as vezes que alguém era marcado pela glória de Deus, Deus ordenava que se deitasse azeite sobre sua cabeça. Marcado pela minha glória. Somente um homem e uma mulher marcado pela glória de Deus é capaz de mudar situações e circunstâncias. Sabe por quê? Porque ela não olha para si mesma, mas ela procura fazer a vontade do Pai que lhe ungiu, que desceu sobre ele com óleo fresco. Não importa se estão vendo, não importa se não estão vendo, não importa se tem status, o que importa é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia, Senhor. Sim, meu Cristo maravilhoso. O vinho fala de comunhão, o vinho fala de perdão. Lembra da Santa Ceia, quando Jesus pegou o vinho e disse: este é o meu sangue, que é derramado por vocês para perdão. E todas as vezes que sentarmos à mesa, comunhão, fazer em memória de mim. Aleluia. Então você tem, se você é ungido, você tem perdão para oferecer. Amém. Se você é ungido, você não somente tem perdão, mas você tem comunhão para oferecer para o que está caído, meio morto. Aleluia. Fazendo assim, você vai resgatar. Esse é o papel primordial da igreja. Ser este samaritano que está na contramão. Enquanto todo mundo está vindo, ele está indo. Você entende isso, amém? O texto é claro em dizer isso. Os dois primeiros estavam vindo, o samaritano estava indo. Não importa quanto tempo você já passou em Jerusalém, se você sair de lá, você anula todo o tempo que você já passou. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Não importa quantos anos de crente você tem, não importa quantos anos de consagração
de nomenclatura você tem, or how long you've de been in this posição. title or this position that you Porque hoje pode subir um samaritano para o lugar onde você está abandonando e ele assumir o teu lugar. E ele fazer aquilo que era para você fazer. what you were supposed to E você não vai poder reclamar. Sabe por quê? Porque este tem azeite e do. tem. Have oil and oil. E a motivação do seu coração é uma íntima compaixão. Is a Aleluia. compassion. Diga íntima compaixão. Eu estou pedindo para você participar muito hoje. Amém. Para você entender o que o Espírito está dizendo a você. Amém. Spirit of God is telling you. Diga azeite e vinho Oil and movido por íntima compaixão. moved by deep compassion. Você entende isso, amém? Azeite e vinho movido por íntima compaixão. Amém. Se eu tenho sacerdócio, mas eu não sou movido por íntima compaixão, eu sou movido pela minha ganância. I'm moved by my own desires. Se eu tenho sacerdócio, mas eu não tenho azeite e vinho, então eu sou movido pelo cerimonial, pelo formalismo. That's not going to take me. Você entende isso? Amém? Você não pode engessar a tua fé e o teu chamado. Não pode ser um formalismo. Você entende isso, amém? Amém. Não pode ser um formalismo. Tem que ser movido por íntima compaixão. Amém, Senhor. Amém. Você pode dizer à pessoa que está do seu lado: eu te amo em Cristo Jesus. Amém. Eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão. Amém. Eu te amo em Cristo Jesus, minha irmã. Amém. A pergunta aqui é: o texto começa, e quem é o meu próximo? Diga comigo, quem é o meu próximo? Quem é o meu Quem é próximo? o próximo? Dentre todos esses personagens, eu não quero que você esqueça que a história foi contada por causa de um homem, que a Bíblia não revela o seu nome, só diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus. Não vamos nos esquecer desse doutor da lei, porque esse doutor da lei, ele tem um egoísmo ou um egocentrismo. Tudo está centralizado e voltado para ele. Quando ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Ele está procurando estabelecer um limite no seu dever de amar. Verdade, meu querido. Ele está criando um ciclo ou um círculo de pessoas que ele escolheu amar. Você não pode escolher a quem amar. Verdade. Diga, irmão que está do céu, você não pode escolher a quem amar. Sabe por quê? Dentro da igreja e lá no mundo também, tem pessoas vivas e tem meio mortas. Com certeza, irmão. Amar o meio morto, irmão, é difícil. Amar o meio morto é difícil. Sabe por quê? Porque o meio morto vai se tornar um peso para você carregar. O samaritano pegou o meio morto, pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Presta atenção. Eu vou descer e colocar o meu irmão no meu lugar. E aí? Ah! E agora, hein? Você estava se achando bom samaritano aí já, né? Sei. Ele pegou, Pelo cavalo bonito. desceu da sua cavalgadura e estabeleceu, sabe quem? O meio morto. Aleluia, meu Cristo lindo, sim, Senhor. És maravilhoso, meu E Deus. seguiu a viagem, o resto da viagem é a pé. Isso que é amor. Íntima compaixão. Não vou deixar você morrer. Amém, Senhor. Aleluia. Eu gostaria de dizer para você, igreja, eu não vou deixar você morrer.
Amém. Eu quero que você escute o que eu estou te dizendo nessa manhã. Eu não vou deixar você morrer. Diga para o irmão que está do seu lado: eu não vou deixar você morrer. Aleluia, Senhor. Diga para o outro que está do outro lado: eu não vou deixar você morrer. Se possível for, querido, eu vou ceder a cavalgadura para você. Ainda que eu tenha que seguir a pé e você montadinho de boa, tudo bem. Desde que você não morra, vamos junto. Amém. Você entende isso? Amém? O doutor na lei queria estabelecer um parâmetro, um limite a quem ele queria amar. É tão bom você escolher quem você quer ter amizade, não é? Você convida uma pessoa, ela foi chata, você dá um gelo. É, pastor? Não, imagina. Chegou uma pessoa, aquela pessoa é difícil demais, meu Deus do céu. Porque tem pessoa que é difícil, misericórdia também, viu? Mas tem pessoa que é difícil, irmão. Principalmente se ele estiver meio morto. Porque o meio morto só fala de morte. O meio morto não fala de vida. O meio morto ali: eu fui espancado, eu fui roubado. Oh vida, oh azar, ninguém me ama, ninguém me quer. Você tem que amar, você deu lugar para ele. Você tem que amá-lo com íntima compaixão. Amém, meu Senhor. Amém. Você pensa que isso é uma atitude fácil? Não é. Verdade, meu Santo Espírito, tu és maravilhoso, Pai lindo. O problema, amado, desse doutor na lei é que ele tinha muita filosofia, pouca atitude. Verdade, Senhor. Ele se coloca sempre na condição de receptor e nunca na condição de doador. Verdade. Quando Jesus manda que ele citasse a lei, ele diz assim, respondendo ele disse, verso 27, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha, você tem que amar o próximo, tá? E quem é o teu próximo? Ele está dizendo para Jesus: quem é o teu próximo? Hã? Quem é o teu próximo? Você tem que me amar. Sempre se coloca na condição: alguém tem que me amar. Mas nunca se coloca na condição: sou eu que tenho que amar. Verdade, meu Cristo. Jesus, quem é o teu próximo? Jesus diz: deixa eu te contar uma historinha antes de você vir que essa sede é o bote. Tem pessoas que se colocam na condição: não, tem que me amar. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que estão toda animadinho com essa ministração, né? Dizendo: o pastor disse que você tem que me amar. Você vai fazer o contrário. Diga para o teu irmão assim: o pastor está dizendo que eu tenho que te amar. Muda a ótica. Amém. Eu não estou dizendo que alguém tem que te amar, eu estou dizendo que você tem que amar alguém. Aleluia, Senhor. É diferente o que eu estou te dizendo nesta manhã. Eu não estou te dizendo que alguém tem que olhar para você: ai, coitadinho, tem que me amar. Não, eu estou dizendo para você: tenha azeite e vinho e ame. Socorra! Põe o outro na tua cavalgadura e leva ele até ele ser curado. Sim, meu Senhor. Não se coloca no lugar do receptor, se coloca no lugar do doador. Amém. Senhor. Isso vai fazer de você um samaritano. Aleluia. Aleluia, meu Senhor. Jesus encerra dizendo assim: qual, pois, desses três te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém. Ele estava esperando que Jesus dissesse para ele: então você é o amado. Sabe por quê? Porque os judeus se acham até hoje. Não sei se tem judeu aqui, mas os judeus se acham até hoje. É um bando de menino mimado. Amados, os judeus até hoje são muito mimados. Eles acham que o mundo inteiro tem que amá-los. Eu sou judeu. Teve um... Vou contar, mas não posso contar muito. Teve um judeu que ficou bravo comigo. Ele queria que eu desse dinheiro para ele.
eu não dei. Você tem que me abençoar, porque a Bíblia diz que se você me abençoar, você vai ser abençoado. E eu disse para ele, eu sou o teu próximo. I'm your neighbor. Me ama, Love you. me abençoa. Bless me. Eu sou a nação santa. Eu digo, não é mais não. A Bíblia diz que eu sou a nação santa. I am. Aleluia, meu Cristo. A Bíblia diz que eu sou o novo Israel de Deus. Sorry. Jesus of God. Aleluia, meu Cristo. Você entende isso? Amém? Deus te ama. Temos que pegar aquele que está meio morto à beira do caminho e não virar as costas para ele. É uma tarefa muito difícil, porque é mais fácil passar de largo e não contaminar o meu cerimonial. Não quero me associar com essa pessoa. É mais fácil e rápido, porque eu tenho que cantar para Deus. Não adianta você cantar para Deus sem amar o teu irmão. Porque a Bíblia diz, amado, se você disser que ama a Deus e não amar o teu irmão, a tua adoração é falsa. Assim como existe verdadeiro adorador, existe falso adorador. O falso adorador é aquele que diz, Senhor, eu te amo. Irmão, aliás, irmão não, ou bem morto. Aí morreu por canto, aí caiu por outro canto. Quando a igreja entender isso, a igreja vai ministrar azeite divino. Aleluia, Senhor. Eu quero que você, durante essa semana, você exercite a palavra de Deus. Amém. Você procure alguém que está meio morto e leve para ele azeite divino. Amém. Eu quero que você faça esse compromisso comigo e com Deus nessa manhã. De que ainda esta semana você vai procurar um meio morto Amém. e você vai levar azeite divino. E se ele quiser vir com você, você vai descer da cavalgadura e vai ceder a sua cavalgadura. Você vai levar ele para a estalagem, igreja. Amém. Você entende isso, amém? Você vai trazer ele para a estalagem, para o lugar da cura. Amém. E não é o pastor que vai pagar o preço por ele, é você que vai pagar o preço por ele. Amém. Você entende isso, amém? Amém. Porque tem gente que convida, joga dentro da igreja, tá aí, pastor, se vira. Não foi assim que o samaritano fez. O samaritano ficou até ele se firmar. Quando ele se firmou, pagou 2 dinheiros, que não é pouco, e disse assim, ó, cuida dele, eu estou indo ali em Jerusalém, já volto aqui, eu estou indo adorar e já volto. Se ele precisar de alguma coisa, põe na minha conta. Você entende isso também? O interessante é que quando Jesus disse isso, eu já estou encerrando. Quando Jesus disse isso, ele tinha acabado de passar por um episódio com os samaritanos. Capítulo 9 de Lucas, no capítulo anterior, sempre no capítulo anterior. Jesus mandou preparar um lugar numa aldeia de samaritanos. Os samaritanos olharam para ele e disseram assim, você está com cara de quem vai para Jerusalém, não tem lugar para você aqui. Exatamente assim. Aí Tiago e João disse assim, olha, Tiago e João virou e disse assim, que negócio é esse? Eles estão nos recriminando porque nós estamos indo para Jerusalém. Senhor Jesus, você quer que nós oremos como Elias orou e dessa forma do céu e consuma essa aldeia inteira? E Jesus virou para eles assim, vocês não sabem que espírito vós sois? Eu não vim matar ninguém, eu vim foi resgatar. E em seguida Jesus conta essa palavra. Diga para a pessoa, eu não vim matar ninguém, eu vim resgatar. Ainda que o meu aspecto seja de quem está subindo para Jerusalém, sabe por quê? Porque é perigoso que o samaritano olhe para você e diz assim, tá aí todo exibido, pensa que é santo. Pensa que eu não te conheço não, eu sei o que você fazia no passado. Ok, mas eu estou subindo para Jerusalém. Quer vir comigo? Quer vir comigo? Tem lugar. Vem comigo a Jerusalém. Se coloque de pé no nome de Jesus. Quero orar.